sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Vinheta, entendi. Aliás, tu sabe que o grande problema da humanidade... Estamos no ar? Já estamos lá. Já. O grande problema da humanidade não é uma vinheta. Eu sei, é outra coisa. Não, é um buraco. É um buraco. O problema da Buraco humanidade negro? é um buraco. Sempre a gente tem um buraco na vida. Um buraco negro. A maior parte dos buracos são negros. Tudo bem. Que se saiba, né? Bom dia. Boa tarde. Como é que é? O Marino não lembra como é que abre o programa. É boa tarde, é bom dia e ou boa tarde e ou boa noite. Tá bem. Barba, cabelo e bigode, again. Heids again. Agora com o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro retornando. Fez falta na última, né? Custou para terminar aquele programa, faltou assunto, né? Mestre, tu viu a conversa, a teoria da mais-valia? Do Milton da mais-valia. Mais-valia. Ele reescreveu a mais-valia assim, ó. Ele disse assim, se tu quiseres aqui meter no barba, cabelo e bigode, que meter aqui no barba, cabelo e bigode, tu não vais meter no paralelepípedo. Meter no paralelepípedo tá vendo, cara? É complexo. E a hipotenusa? Hipotenusa cultural. Ele nem sabe que ele ia ser promovido também para a hipotenusa cultural. Podia participar da hipotenusa, né? Junto com aquela maravilhosa Lúcia Dexheimer. As pessoas fazem as más escolhas, né? Sabia? Tem uma maravilhosa poeta que trabalha junto comigo no Barba... Não, como é que é o nome do programa? Hipotenusa cultural. Hipotenusa? A Lúcia Dexheimer de Areia Leão. Como as pessoas, até as inteligentes, erram na vida, né? Fazem más escolhas, né? Mas olha aqui, ó, como é impossível existir argumento que vença uma pessoa inteligente que já leu 88.879 livros. No caso. Hoje, no Barba, Cabelo e Bigode, eu estou trazendo um material, um documento. Não é isso aqui não é uma coluna de jornal, isso é um documento escrito por Luiz Fernando Veríssimo em 1900. Não vai começar com aquele outro, né? Não. Depois aquele é muito mais grave. Isso aqui, nós vamos incendiar o programa depois com isso aqui. Nós vamos botá-los na justiça e tal. Eu tenho uma retificação a fazer depois do nome do programa. Não, é que o que eu vou falar, abrir o programa aqui, o Barba, Cabelo e Bigode de hoje, é um rescaldo da nossa conversa do programa anterior. As viúvas. As viúvas. A utilidade do jogador técnico. Falou a viúva do quem? Do Braulio. O Braulio. Garoto de Ouro. Luiz Fernando Veríssimo. Quem é o Luiz Fernando Veríssimo? Luiz Fernando Veríssimo é aquele rapaz que escreve naquele jornal? Era um dos superfãs de Braulio, em 1970. Todo mundo tem seu defeito, né, cara? Não. Tá aí o Milton, por exemplo. O Milton Ribeiro. Não, mas escuta, cara, o Milton Ribeiro, que é um intelectual, dono da Bamboletras, todo mundo pode passar lá para comprar seu livrinho no fim de semana para ler Bamboletras, etc. Então, o Milton é fã do Nicotin. Sou. O cara é um intelectual. Nico Lopes. Nico Lopes. Agora, e se o Nico Lopes fosse vendido, seria viúva de Nico Lopes. Viúva do Nico Lopes. E o Pintaúde se alia o Luiz Fernando Veríssimo como mais uma viúva do Braulio. Nem sabe o nome do Braulio Barbosa. O Braulio Barbosa Lima. Barbosa Lima. Olha aqui, ó. Talvez a nossa audiência aqui não fique com uma compreensão clara, porque eu estou puxando um assunto lá da outra edição e tal. Mas eu já vou começar. O Luiz Fernando, eu já vou direto no assunto Braulio. Ele escreveu sobre 3 assuntos aqui, nessa mesma coluna. Não, até depois a gente pode voltar a eles, mas olha aqui, ó. A teoria. Eu tenho que pegar esse troço aqui, senão fica o microfone, o som não fica legal. A teoria, como se sabe, independe dos fatos. Os fatos são passageiros, a teoria fica. Os fatos se contradizem. Você não pode confiar nos fatos. Os fatos não têm nenhuma coerência. Vou ler toda a expedação. Os fatos subvertem a teoria por pura calhordice, mas a teoria mantém sua integridade apesar dos fatos. Alheia a falta de caráter dos fatos. Agora, agora entramos no caso Braulio. Veja o caso internacional de Dino Sani e os seus críticos. Dino Sani é aquela famosa, o futebol é uma caixinha de surpresa. Isso. Se perde, se ganha, se empata. Há um ano que os fatos
teimam em desmentir a teoria dos críticos do Internacional com o Braulio. O Internacional foi tetracampeão invicto do estado, 5 pontos na frente do Grêmio, fez mais gols do que em qualquer outro ano depois de sua ressurreição, mas a teoria permaneceu incólume, discretamente, à parte dos réis acontecimentos no seu pedestal, esperando a remissão que não tardava. Sim, porque de tanto se contradizerem, os fatos acabam concordando com a teoria. É só ter paciência. Depois de um ano de fatos inaceitáveis pela teoria, de Braulio, de Luciano e Braulio, eis que surge o vexame no Nordeste. O Inter perdeu por 4-1, não sei para quem lá. Que serve. Aí, olha o final. Cara, final. Se existe uma pessoa que eu tenho inveja desse cara. Olha, quem? O Braulio? Não. Que Braulio? Eu estou falando do Luiz Fernando Veríssimo. Tá. O Braulio é apenas um pretexto para eu trazer aqui um texto de 1973 que eu guardo. Olha aí como é que está todo amarelo. Aí olha o final. Ali, né? Olha o final. Tá, termina. Depois de um ano de fatos inaceitáveis pela teoria, eis que surge o vexame no Nordeste. Que serve. Aí a teoria se curva solenemente, pinça o fato e o exibe com a empáfia dos infalíveis. Eu não sou contra a teoria mesmo, porque só poderia combatê-la com a teoria própria. E meu único dogma é jamais ter dogmas. Olha essa frase final. Mas acho que assim é muito fácil ter razão. Então o senhor fique com o São Paulo, com o Sérgio Galoche, que eu fico com o Braulio e o Luiz Fernando Veríssimo. Não. Quem é melhor, São Paulo ou Luiz Fernando Veríssimo? Luiz Fernando Veríssimo, não precisa nem responder, eu fico com o Luiz Fernando. O senhor morra abraçado com o São Paulo, com o Sérgio Galoche. O São Paulo é o contrário, São Paulo era o crítico do Galoche, uma crítica racista. Chamava de preto mole. Naquela época um garotinho recém-formado. Ele era molengão mesmo. Não, molengão, ele era o lento, famoso lento. Ele apenas falso lento. Ele o São Paulo só adjetivou um troço que estava no inconsciente coletivo ali e tal. Pá, esse aí. Mas o caso de amor com o Braulio é de outro tipo, né? Tu leu os fatos aqui, tu ouviu os fatos. Um ano, 5 pontos na frente do Grêmio. Eu não concordo, ganhou do Grêmio o Campeonato Gaúcho, aqui era uma barbada, tia. Não, na época não, 73 só tinha o Campeonato Gaúcho. Ganhava isso. Não, como dizia o Galego. O Galego nos ofendeu a grafista do Colorado. Na década de 70 o Inter ganhou tudo, cara. Ficou famosa aquela tese a teoria do Galego. Qual era a frase do Galego? Ele disse que vocês... Só ganha o Campeonato Gaúcho, né? Não, gremistas colorados, vocês têm que se preocupar com o Campeonato Gaúcho, que vocês não têm bola para ganhar campeonato. Exatamente. Imagina, né? Porque o ano seguinte o Inter ganhou, né? 75. Não, o Grêmio Inter, da profecia do Galego para cá, só ganhou um monte de coisa que ele disse que não ganharia, né? Eu preciso fazer uma retificação aí nesse nome do nosso programa. Encerramos o assunto do Braulio, não? Eu continuo sendo fã do Sérgio, acho que o Braulio era um jogador... Tipo assim, um Patrick melhorado. Nada a ver. O Nico Lopes. Até mais para Nico Lopes do que para Patrick. Eu vou te dar o último arremate. Aqui, o Falcão disse que se tornou um grande jogador vendo o Braulio jogar. Pois é. Olha aqui, o Braulio não cabeceava. Não chutava. Não, ele não cabeceava, ele dava chapéuzinho por cima da cabeça dos outros. O que ele fazia? Dava chapéuzinho por cima da cabeça dos outros. Não ganha jogo, né, cara? Como não ganha? Claro, não tinha velocidade, não chutava forte, não cabeceava, não marcava, não atacava, não entrava na área, não defendia. Mas quem tem que correr é a zebra. Eu sou muito mais Caçapava. Esse sim foi craque. Esse sim foi craque. Caçapava sim também foi craque. Eu já defendi o Caçapava várias vezes. Caçapava era um gênio da bola. Então, futebol moderno. Tu ama os volantes brucutus? Ama o quê? Os volantes brucutus. Que brucutu? O Caçapava era um craque, mestre, veloz. Era um estilista. Essa tua lembrança do Caçapava me ajuda no Braulio. O Caçapava ajudava aqueles outros caras sem vergonha que não marcavam ganhar o jogo. Não me lembro qual que sem vergonha. Mas tinha alguns lá. O Caçapava dito pelo Falcão, pelo Figueroa, pelo Valdomiro, por todos. O Figueroa disse que jogava até o 50. Pois é, mas eu vou te dar outra qualidade que os caras gostavam, que tenho o olho de serendípico, tinha percebido. O Caçapava era um baita de um lançador. Tu te lembra aquelas viradas de jogo que ele dava de um lado para o outro? Não me lembro dessa. Caçapava injustiçado. Ficou a lembrança de que ele era brucutu, que dava encontrão, que era jogador Me lembro o Caçapava, os 89 minutos do jogo, o jogo dava uma parada assim, aproveitava para se exercitar. Não, o Caçapava era alta. Já discuti com vários colorados. O Caçapava era altamente técnico. O Caçapava tinha bom passe. Sim. Não, bom passe. Ele era um Gerson para lançar, cara. Um dos jogadores de futebol que eu conheci pessoalmente foi o Caçapava. Eu ia muito a São Paulo fazer comerciais de televisão. Aqueles nossos jogos navais ali. Não me conheceu jogando. E o Caçapava estava no Corinthians e estava hospedado lá no mesmo hotel que eu estava. E um guri tímido.
Ele fracassou no futebol. Ele fracassou no futebol exatamente pela timidez dele. Ele não tinha esse troço do Falcão, se achar bom, se achar craque. Né? Tem uns que não jogam nada e se acha craque. Pega esse Patrick do Inter. Né? Ele só joga pela personalidade dele, porque futebol ele nunca teve. Né? Então o jogador tem essas duas coisas. O Caçapava não tinha nem um pouco isso. Né? Ele era frágil. Ele, o Sérgio, o Patrick tem uma grande jogada. Ele empurra com a bunda o adversário e dá um giro. Ele põe o bundão na lateral do campo. E ele dá um giro na lateral do campo e passa pelos caras na bunda. Assim. É o bundão. Eu tinha um cara que era igualzinho o Patrick jogando. Negãozinho também, forte que nem ele. Negãozinho é a marca registrada dele. E ganhava também só no esforço. O apelido era Renato o nome dele, o apelido dele virou Patrola, porque era igual o Patrick. Era o Patrola. Queria ter segurança na defesa, botava o Patrola para jogar, que ele patrolava os caras. O Patrick ele é outro tipo de jogada. Ele fica na linha de lateral do campo e bota o bundão. Ele bota o bundão e não sai do... Bah, que coisa horrorosa aquilo. Né? Quem gosta de futebol... E ele passa o pé em cima da bola assim, e dá o bundão pro cara e fica empurrando o cara. Essa dá o bundão aí. Aquilo é bonito. Por favor, né? Não, ele dá o bundão. Ele fica de costas pro cara. O jogador do Inter vai dar bundão. Sim, o cara vem e encosta o pubis na bunda dele. Essa é a jogada principal dele. Sexo no futebol. Exatamente. Quase explícito. Não, é o drible do Patrick. Ele dá a bunda e gira. Eu não posso mais falar em bunda. Outro dia eu estava comentando aquele filme brasileiro aí que todo mundo está gostando aí, que eu acho um remarker dos filmes do Glauber Rocha, esse Bacurau, né? Está passando aí. Sabe aí, né? Bacurau, Eu disse, eu não posso gostar do filme porque me doeu a bunda assistindo o filme. Fiquei... Porque o filme é chato. Filme chato te dói a bunda. Os caras, crítica com bunda agora, né? Os caras não entendem. Tarantino, né? Tu viu isso? Tarantino vi também. Doeu a bunda? Não doeu a bunda. Tarantino não dói a bunda. Não dói a bunda. Tu me acusasse de fazer spoiler, né? A maioria da gente nem sabe o que é spoiler, né? Então pode me acusar disso. Aqui a gente não fala spoiler, aqui a gente fala, vou dar uma palhinha. Dá uma palhinha. Palhinha jogava no Cruzeiro, outro no Corinthians. Agora é o seguinte, vamos esculhambar então quem vai ver o filme. O seguinte, todo mundo sabe como é que morre a Sharon Tate, né? Não, a maioria não sabe, cara. Ritual macabro, ritual feito por aquele Charles Manson, um louco total, com um cara que tinha um rosto assim, realmente de assassino, né? Tipo o Bolsonaro, assim. O filho do Bolsonaro, alguma tu coisa viu que ele apareceu de pistola agora? Apareceu de pistola ao lado da cama do pai. Mas são doentes, né? Uma foto maravilhosa. É que ele tem uma pistolinha, ele botou um pistolão. Manda internar, são completamente doentes. O cara ficou impressionado que o Bolsonaro está com uma camisola, assim, com o ombro de fora, assim, bem sexy. Assim. Bom, o Marino Boeira resolveu... Marino Boeira resolveu dizer... Marino Boeira resolveu dizer no Facebook que a Sharon Tate no filme não morre, só isso. Como eu não disse que ela não morre? Ele disse que ele não salvou a Sharon Stone. Sharon Tate, não é Sharon Stone. Sharon Stone está viva ainda, ainda bem. Sabe que por causa desse assassinato aí dessa loira aí, eu tenho até hoje guardado, como eu tenho essa coluna e várias outras do jornalismo, uma cartinha, sabe de quem? Uma cartinha, não, um bilhetinho do Paulo Francis. Época que o Pasquim, essa época aí, o Pasquim tinha muito sucesso, então eles dividiam as cartas dos fãs entre os colunistas. E aí eu fiz uma pergunta para o Paulo, e caiu na Paulo Francis para responder. Ele te respondeu? Respondeu. Cara, tu enquadrou isso? Eu tenho um bilhetinho do Paulo Francis. Não, agora eu vou embora do programa. É sério? Do Paulo Francis. Eu perguntei. E onde é que está? Está em casa? Não botou num quadro? Não está guardado, que nem essa aqui, está guardado lá. Viu? Eu tenho no Pasquim. Agora sim está te admirando. Viu? É fantástico. Eu perguntei para o Paulo Francis, que no caso ele que respondeu, eu perguntei para o Pasquim se o crime esse da Sharon Tate não lembrava esse criminoso, esse cara que matou... Charles Manson. Se ele não lembrava o Carol Chessman. Te lembra dessa? Que não. Tinha até uma música, tu te lembra? Tinha uma música que John Baez cantava. Depois eu vou te contar. Carol Chessman morreu em San Quentin. Depois eu vou te contar... Ele não sabe. O livro do Carol Chessman. Ele não sabe nem quantos livros tem dentro da livraria. Ele não tem nenhum estoquista decente. Sabe, aqui, ó. O livro. Ele é a livraria que começa a ter um problema, não tem estoquista. O livro do Carol Chessman se chamava A Lei Quer Que Eu Morra. Ele ficou, acho, uns 10 anos. Carol Chessman. O cara é um fenômeno. Ele ficou uns 10 anos no corredor da morte. Quando mataram o Carol Chessman, eu trabalhava. Gás. Ele foi morto no gás. Não foi fuzilado? Não foi cadeira elétrica? Não, gás. Gás?
Bom, você está dizendo, isso eu não me lembro. Eu sei por causa da música que a John Baez cantava. Cara, eu trabalhava na última hora e me mandaram assim, vai lá no consulado americano entrevistar o cônsul sobre a morte do Caryl Chessman. Aí, cara, o consulado americano era ali naquele prédio lá da prefeitura. Como é que é o Azevedo? Comendador Azevedo. Comendador Azevedo, era no 11º andar. Cheguei lá, não tinha elevador, tá? Aí, bom, eu tinha 20 anos, né, cara? Subi correndo os 11 andares. Senhor, mataram o Caryl Chessman. Não, o cônsul não vai falar contigo. Manchete no outro dia, na última hora. Assassinado o Caryl Chessman. Bons tempos, né? Ele não sabe quem era o Caryl Chessman. Não sei quem era. O Paulo Francis. Pô, tem um livro, Lei Quer Que Eu Morra. Ele era o bandido da luz. Que? Não, mas o vermelho é o outro. Esse era aqui no Brasil. Não vamos confundir os bandidos. Mas ele lá, o bandido da luz vermelha, ele ficou famoso porque ele tinha uma lanterninha também. Mas aí o Paulo Francis respondeu dizendo que não tinha semelhança nenhuma os dois assassinos. Não, ele explicou o que era um e o que era outro, por que era diferente. Pensei que ele fosse fazer Não, mas bota fora esse bilhete. Bota fora, isso aí é porcaria. Não, tá da minha coleção dos... Um bilhete desmentindo, isso é horrível. É respondendo, eu perguntei se tinha semelhança, ele disse que não. Por que está a bola dividida aqui? Esse repórter não é ruim ainda, da RBS, aí, daquele jornal, Leonardo. Mas, melhorzinho que tem lá. Escrevendo, porque ele não tem voz como nós aqui, só para trabalhar em rádio. Ele trabalha na Rádio Gaúcha, nós estamos aqui na EO. Aliás, não, mas não é esse o assunto é esse título aí. Pois é, eu só queria explicar uma coisa aqui. Título, né? Olha a câmera, atenção, close. Tá aqui a câmera. Tu viu? Ô, Rúlio, tu viu aqui a manchete? Barba, cabelo e bigode. A manchete na 0 hora ali. Olha só. Deixa eu te explicar uma coisa, eu retificar um negócio. Quando tu me perguntasse por que barba, cabelo e bigode, eu te disse que no passado, os times de futebol... Não, eu não perguntei porque eu não saiba, é para a audiência que tem que saber. São duas coisas que a pessoa atual. Eu falei que era num fim de semana, tinham jogos profissionais, aspirantes e juvenil. Isso. Barba, cabelo e bigode. Mas isso não é o original. Vou te explicar o que é original. Não, para a nossa audiência. E para o Milton, que não sabe quem foi Caryl Chessman. Imagina. Ele daqui a pouco vai perguntar quem foi Paulo Francis e que pasquinho é esse que a gente está falando. É um ignorante mesmo. E daqui a pouco ele vai querer saber quem foi o Braulio. Que Braulio? Braulio. Francis? Paulo Francis? Só sabe do Nico. Do Nico, só sabe do Nico. Antigamente, no passado, no antanho. No pretérito. No pretérito. Os homens iam na barbearia, não no cofer, né? As mulheres... No cofer vai o Milton. Barbershop. Barbershop. E cofer. Barbershop. Os homens iam na barbearia e as mulheres no instituto. Quando chegava na barbearia, tu pedisse assim, serviço completo, era barba, cabelo e bigode, era serviço completo nas barbearias. Então, quando um time de futebol fazia o serviço completo, no fim de semana, por exemplo, o Inter ganhava do Grêmio. Era barba, cabelo e bigode. Cabelo e bigode, quer dizer. Então, no futebol já é uma decorrência daquele diálogo teu com o barbeiro. São Manuel, hoje é serviço completo. Barba, cabelo e bigode. Pois esse programa é muita cultura, né? Coisa, né? Quer ver? Olha só, né? Eu acho que eu não sou bem certo. Tio. Não. Acho que eu não sou. Tu acha? Concordamos. Eu vou ter que concordar comigo mesmo. Eu não sou bem certo. Não. Eu vim agora da dentista, né? E ela me perguntou se eu, lá pelas tantas, mexendo ali, ela perguntou se eu usava fio dental. Eu disse, eu tenho uma verdadeira tara por fio dental, é um fetiche sexual para mim. A mulher não parava de rir, eu disse que o fio dental era um experimentou essas escovas? Acho que eu tinha uma aqui, escova... Não. Essas escovas... Ela fio ficou, na ponta? Seguramente ela ficou com a curiosidade de me perguntar por que... É que agora eu me lembrei do barba, cabelo e bigode, me lembrei de uma coisa que eu não respondi para ela, mas que eu acho que ela ficou com curiosidade de me perguntar por que o fio dental para mim era um fetiche. Que tal é, dentista? Bonita? Bonita. Só por isso tu vai lá? Não. Fui lá que eu estava com tricompetente. Bonita, competente. Mas ela ficou com curiosidade e ficou com vontade certamente de me perguntar por que o fio dental era um fetiche sexual. Por que seria um fio dental? Nós estamos falando de barba, cabelo e bigode. Por que o fio dental? Qual é a ligação aí com o Paulo Francis? Qual é a ligação com o Paulo Francis? História do mato. Vem pro mato. É o mato, né? É o mato. É que o Marino
Marino e eu... Marino e eu somos do tempo, tá? Que se botava a cara no mato, entendeu? Por isso, sim. Aí, por isso que eu liguei o fio dental com fetiche sexual. Não, mas botar a cara no mato é um negócio que está atual. É novo isso. Não, é bom. É bom. Diz que lá em Caraás faz isso todo dia. É bom. Não sabe nem onde é Caraás, né? Ele, por exemplo, não sabe o que é pôr a cara no mato. Ele pensa que é a revolução lá na Venezuela, ir para o mato para brigar, se esconder da milícia. Da CIA? Isso. Não, avisa o Julio. Cara no mato é outra coisa, Julio. Acho que ele sacou. Eu acho que ele sacou. Ele é venezuelano, mas é inteligente. Ele está procurando ali, a gente falou, ele já foi ali. Essa é preconceituosa, né? Venezuelano, mas inteligente. Tem algum cérebro. Não, ele já está maduro. Ele está maduro. Ou provavelmente ele foi pesquisar ali. Pô, Milton. Ele já está maduro. Viu? Por essa quando ele veio para cá, ele ficou maduro. Por essa tua, tu acabou de ser readmitido na EO. Tu tinha sido demitido, agora está readmitido. Pode continuar a tua carreira. Nós não vamos fazer uma reclamação plena aqui a respeito disso. Acho que tu tinha que entrar com uma ação judicial, né? Contra o veículo. Aquele jornal. Aquele jornal. Não, aqui nós aqui a gente citou que de onde é que ele tirou isso aí? Não, os caras ouviu o programa aqui e foi fazer matériazinha com o título do. E é recente isso? Dá tempo para processar? Cara, de agora aqui, ó, de domingo, desse fim de semana. Aqui, não, e ele fala sobre o quê? Tu tem 30 dias para processar. Então, vamos pedir. Olha, Pede o jurídico, hein? Eu pensei em pedir um valor por cada palavra. Por letra? Não, por ele cada fala palavra. sobre o São José? Por cada é um carcófago. Por cada. Pela barba. Não, Milton que é por cada. Pela barba, tanto. Pelo cabelo, tanto. E pelo bigode, tanto. O cara que está em plantão permanente em defesa da língua é o Milton. É o Aldo Jung, né? É. Outro dia eu botei que que o sujeito pousou. O cara pousou para a foto, aí eu disse aqui, pousa é avião. E passa. Aliás, o cara pousa. Esse é do Jung é um gremista, né? Total, assim. Ele é gremista, mas ele sempre rebate as coisas que tu diz. Ele é irmão do Milton, né? O Milton Jung, sim, né? Mas Não, ele é doentinho, né? Doentinho. Fora isso, ele é um cara inteligente, né? Sim. Fora isso. Fora isso, sim. O Milton Jung também era gremista, né? Mas não era tão inteligente quanto ele. O Milton, no final, começou com PMDB e foi indo para a direita, né? Foi caindo. Não, e a matéria sobre o São José, né? Que tristeza. São José? São José, goleiro do São José, tá aí. São José perdeu, né? Fiquei triste. Perdeu, não teve barba, nem cabelo, nem bigode. Nem barba, nem cabelo, bigode. Pior que vai subir para a segunda divisão é o Juventude. Sabe que na edição passada time que a gente tem horror. Do programa aqui, do Grêmio, né? Barba, cabelo e bigode. Eu questionei o Milton sobre a escalação do Renner de 54. Não sabe. Não soube. Se embaralhou todo. Não, e chegou com uma panca aqui, porque eu disse, olha, o mestre teve um probleminha. Então, deixa comigo, que eu sei tudo. Se ele fizesse o teste, você não passou. Não passou. Ele errou. Quantos jogadores ele errou? Acertou, acho que só o goleiro. Não, acho que errei todos. Só acertei o Enio Andrade. Valdir, Enio Andrade. Só esses dois. Deixa eu ver. Vamos dizer para ver se tu decorou depois? Claro que não. Mas ele deu para ti, cara. Eu sei que tinha um. Ele deu para mim, não. Leu para ti. Leu. Tá. Leu. Tem um tal de Léo alguma coisa lá. É o Léo Cuspida, que veio lá de Uruguaiana. Tem o Juarez. O Léo Cuspida. Olha, vai no detalhe. Tem o Juarez, que inclusive disse Juarez. Tinha dois Juarez. O Juarez Preto, que jogava no Grêmio, que era o branco, tanque, que era catarinense. Que veio lá de Tinha Joinville. outro que começa com GE também, que era o último cara. Joelci. Que veio do Cruzeiro. Joelci, sei lá, veio do Cruzeiro. Valdir, Orlando e Paulistinho. Tem um detalhe aí importante. O Orlando depois foi para o Grêmio, foi ser lateral direito no Grêmio. Além de lembrar, ele dá de acordo com a tática. O Orlando, na época do Foguinho, foi jogar no Grêmio. O Paulistinha, daquele time do Renner, ele era o único amador, que ele era rico de família. Ele foi jogar no Inter, mas não deu certo lá. Valdir, Orlando e Paulistinha. O lateral direito era uma moça para jogar, chamava-se Bonzo. Bonzo, Léo e Olávio. Assim, quando no lugar do Léo... Quer ver como eu lembro de algumas coisas? O Bonzo, por exemplo, era preto. Olávio. Tá. No lugar do Léo, às vezes jogava o Gago, né, que veio, Gago. Bonzo, Léo... Pedrinho, que veio de São José, era meia de São José, jogava na ponta. O reserva dele era o Sabiá. Isso é demais, né? Às vezes tu não sabe quem é o Breno Melo, lateral direito. Ele não sabia que era o Breno Melo, não sabia. Só conheço o Enio Melo. Não sabia. O Melo é o irmão do
Batista já morreu. Tu deveria, viu, Milton? Inclusive, vou te dar um conselho de marketing aqui. Tu deveria promover todas as quartas-feiras no horário do Paralelepípedo, para baixar um pouco a nossa audiência aqui do Paralelepípedo, que a gente não tem espaço para receber tanta audiência. Tá? Podia, os nossos canais não comportam mais ouvintes do que a gente já tem. Tu poderia levar um mestre, ele faz um cachezinho simbólico para ti, e tu botar as quartas-feiras lá e tu botar um cartaz até no dia que anteceder, um dia antes, né? Amanhã não perca. Ou perca. Não perda. Não perda. Tudo sobre o Renner de 1954 e leva com Marino Boeira. Pô, vem cá, cara. Breno Melo. Não sabe quem foi o Breno Melo? Orfeu da Conceição, cara. Cinema. É mesmo? Lá no filme lá do francês, lá, como é que é o... Roteiro do Vinícius. Roteiro do Vinícius, roteiro do Vinícius, vamos dizer assim. Como é o nome daquele francês? Ganhou Cannes naquele ano. Sim, ganhou Cannes. Breno Melo, cara, tu jogava no Fluminense na época, veio do Rennes, foi pro Fluminense, depois terminou a carreira no Novo Hamburgo. Ou Floriano. Não, essa é outra para ele depois. Essa é para outra que ele também desconhece. Depois dessa eu vou te... Ele não sabe. Não sabe, cara. Não, quando eu comecei a prestar atenção no futebol, era Floriano e era Flamengo de Caxias. Então tá, soma ponto para ele. Qual eram os 4 times que tinha em Caxias? 4 eu não sei, só sei de 2, Flamengo e Juventude. E o Fluminense? Não sei. Tinha Fluminense lá? E o Janela? Gianella? Da fábrica? Da fábrica, lá do troço Tilão. Não. Fluminense, jogava, tinha lá no morro. Lá. Viu Fluminense e São José, lá no estádio do Fluminense. Para encerrar esse do Renner, esse bloco. Esse bloco, não, para encerrar esse paralelepípedo de conhecimento do futebol das antigas que o mestre está te passando. Ele me agarra aqui, mas não fala. Ele lembra até o nome do técnico do Renner. Isso ele sabe também. Não sabe. Professor Selviro. Professor o quê? Selviro Rodrigues. Selviro Rodrigues. Selviro era professor do IPA também, por isso era professor de Educação Física no IPA. E o Renner, antes de 54, qual era a linha média do Renner? Famosa porque tinha um centroavante que era... A linha média tinha um centroavante? Não, centro médio. O centro médio. O Alfeu, irmão do Alcindo. Não, do Renner. O Kim. O Kim que foi. O Kim que era irmão do Kim era do Inter. Não, o Kim era centro médio. Cara, o centro médio depois deu nome para uma família, o Badanha. José Badanha e Heitor. Badanha? Badanha, a mãe do Badanha. Badanha, claro. Porque eu jogava no Renner. Tem a avó do Badanha também. Tem a mãe e a avó do Badanha. Cara, ele não sabe... O lateral direito, qual era a frase famosa do lateral direito do São José nos momentos decisivos do jogo? Ele não sabe também, apesar dele ser de lá da vila. Eu estou rindo de outra coisa. Seu Gomes, como é que era a frase do seu Gomes? Sabe a frase do seu Gomes? Era um gordinho com as pernas tortas, lateral direito do São José, nas horas de perigo, truvisca no fedor. Não, sabe o que estou rindo? Ou significa? Centra para a área. Bota na área. Bota na área. Truvisca no fedor. Truvisca no fedor, a gente tinha ouvido falar, mas seu não Gomes. Sabia que era do seu Gomes. Do seu Gomes. Tem que ter um troço respeitoso, né? Antes da gente atacar ele de vevé. Sabe o que eu estava rindo? É que bom slogan para o PROCON, né? Botar lá assim, vai reclamar para a mãe do Badanha. PROCON. O Badanha jogava no Renner. Não ficaria legal para o PROCON usar isso, né? Ou a mãe do Badanha ou no PROCON. Mas a expressão nasceu com o jogador? Não sei, o que tu acha? Foi com o jogador, sim. Foi o São Paulo que inventou essa, inclusive. Aqui a gente mente. Aquele mesmo do Sérgio Galocha. A gente mente aqui com a maior tranquilidade do mundo. Aquele mesmo que a mãe do Badanha depauperou a carreira do Sérgio Galocha. Depauperou? Depauperou ele. A partir dali, tu dissesse que ele... A tua teoria... Depauperado. Aí, eu não sou contra a teoria. A tua teoria Aquele tempo eu tinha uma credencial de jornalista esportivo, eu assistia aos jogos, mas já não trabalhava mais na imprensa, trabalhava na Piratiri, lá no Ele era da Sergues. Eu era naquele tempo era a CEPA, Associação dos Cronistas Esportivos de Porto Alegre. E assistia aos jogos lá no Beira-Rio, ali nos reservados, ali nos camarotes, tinha um bar no meio, né? No camarote de imprensa, tinha um bar no meio. E o São Paulo assistia os jogos ali atrás das garrafas de cerveja, né? Várias. Ali que ele se apaixonou pelo Brau. Não, o Brau jogava muita bola. Muita bola. Mas agora... O grande craque do Inter. Jogava de gola levantada, assim. Deixa Braulio para trás, deixa Falcão, deixa Carpegiani. Que nem o Louco Abreu. O Barba, Cabelo e Bigode tem a subida honra
de passar aos teus ouvidos essa informação. Do Vevé. Sabes, por acaso, quem foi Vevé? E jogava com a gola que veio jogar no Inter, que meia posição esquerda. Jogava e de que time que ele veio? Não sabe nada. Não sei quem era Vevé, não sei em que posição jogava e não sei de que time Vevé, ele veio. Esquerda? Tá. Cerebral? Tá, cerebral. Cerebral. Que nem o Braulio era cerebral. Mas o Vevé jogava na armação, ele não entrava na área por princípio. Nem o Braulio. Nem o Braulio. Mas o Braulio devia, ele não. O Braulio devia. O Braulio, quando entrar na área, ele era para dar chapeuzinho dentro da pequena área. No Procópio. No zagueiro. Ou no Cláudio Dani. Não, assim, bati, no Cláudio Dani ou no Procópio? Para mim foi no Procópio. Eu estava lá naquele jogo. Não, foi no Procópio, claro. Onde foi o jogo? O Olímpico, o Roberto Gomes Caixa Pedrosa. Única. O Caixa Única. Onde foi o jogo? No Olímpico lá, que era o Robertão. Claro que foi. Claro que foi. Vocês dois me fazem rir. Eu vi esse jogo, foi nos Eucaliptos, foi um jogo amistoso. Eucalipto? Não foi amistoso. Quanto é que foi o score? Quanto é que foi o score? 2-1 pro Inter. 3-2. 3-2. 2-1 é o outro jogo aquele. Que o Braulio fez gol de cabeça. 2-1 foi o gol de cabeça do Braulio no Olímpico. O balãozinho foi nos Eucaliptos. Acho que o Cláudio Dani tinha ido pro Cruzeiro. Era aquele jogo assim, tu vendia o cara e fazia um jogo com a renda pro time local. Esse jogo. Isso é lenda. Isso é lenda. Foi nos Eucaliptos. E eu vi esse jogo. Cara, eu estava no jogo. Qual foi o primeiro jogo que tu viu do Inter? Do Inter? Do Inter. É tudo desse período. Não, o primeiro jogo que eu vi. Jogo que tu viu do Inter. O primeiro jogo do Inter. Inter. Não sabe que eu vi ainda. Vamos deixar registrado. Então nem vou falar que o primeiro jogo que eu vi do Inter foi aquele do campeonato de 61. Os guri. Do goleiro era o Silveira. Sérgio Lopes. Não, aquele foi em 62. Atenção, muito importante, muito importante. Aqui um WhatsApp da minha esposa. Te dizendo, toca na OSPA, foge desses loucos aí. Que toca na OSPA, ela diz assim: hoje vou passar a noite trabalhando na OSPA. Motivo: vamos gravar o hino do Inter. Quer dizer, volto tarde. Você está orgulhoso de mim? Que honra. É gravar o hino do Inter. Os ouvintes ficam sabendo, o mundo fica sabendo disso através do EO Rádio. Não, através do programa Barba, Cabelo e Bigode, aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil. Cara, o primeiro jogo que eu vi do Inter foi em 1951, no estádio da Colina Melancólica. Inter 6-0 no Cruzeiro. Jogava no Cruzeiro, o goleiro era o Borracha e o zagueiro era o Juvenal. O Mauro Barrezinho de Pólvora já jogava nessa época? Não, o Mauro Barrezinho de Pólvora foi depois. O primeiro jogo que eu vi foi Inter e São Paulo, Roberto Gomes Pedrosa, Estádio Olímpico, 1-0 para o Inter, gol do Lambari. 68. O Lambari fez gol em São Paulo. Não, fez gol em São Paulo. Porque ele ganhou a chuteira de... Fez gol... a chuteira dourada. Pode procurar aí a data, pode entrar no Google. Inter 1-0, São Paulo aqui, gol do Lambari, 67 ou 68? Cara, eu vi em 51, Inter 6-0 na montanha. E o ataque do Inter... 16 anos antes. O Adãozinho, eu era guri, meu time me levou. O Adãozinho não pôde jogar, que eu queria ver o Adãozinho jogar. Depois jogou no Flamengo, jogou na Seleção Brasileira. Sabe quem é o Adãozinho, né? Como é que é um negãozinho? Era um negãozinho. O Tesourinha jogou na meia esquerda. Que era outro negãozinho. Outro negãozão. O Leônidas foi lateral direito. Eu nunca mais vi onde é que esse cara jogou. Leônidas, Vilau, Badãozinho, Fandinho e Carlitos. Depois, no outro dia, eu vi no jornal assim, blefe na montanha. Viu? A gente poderia também... Ele, Vevé, não respondeu, né? Não, esse não vai responder. Eu já ia... Vamos colocar outra questão para ele. Questão. Pro Milton, já que ele é letrado, né? Ele é o quê? Letrado. Quantas letras ele tem? A respeito daquela... Milton 3, 6. Milton, 8. Ribeiro, 11. Não tem outro nome 13. No meio? Tem vários. Ele tem 13 letras. Ele é que nem aqueles caras... É Milton Luiz Cunha Ribeiro. Não, Milton Ribeiro, 13 letras. Aquela coisa da classe, PT, da classe né? social. Tu acha que tem alguma coisa a ver? Não, acho que tem a ver, né? O Milton é de esquerda, né? De esquerda, mas não petista. Não petista. Comunista, como nós. Comunista. Isso. Da linha radical ou tu é comunista tipo... Manuela, assim. Não, comunista. Comunista de raiz. Comunista raiz. Meio stalinista. Ou trotskista? Trotskista. Mais para trotskista. Viu? Colocar para ele aquela questão socioeconômica, histórica socioeconômica da relação dos negros com o futebol
Não, mas não é tu que vai responder hoje. Não, ele. Tá, Nós percebemos aí o outro dia que é o seguinte... Nós não, tu, que vem com essa tese há anos. Tá. O Marino me critica no ar. No ar, o mestre. Tá? Tu não é subordinado? Eu sou subordinado. Ele, além de ter esse gabarito de intelectual e leitura e tal, ele não satisfeito com isso, ele te humilha no ar. De vir exibir esses dotes aqui no ar, ele me humilha, só que eu sou subordinado. Isso que é o dono da rádio. Eu quero me fazer de inteligente aqui e tal, e levantei uma questão socioeconômico-financeira, comparando Argentina e Uruguai com o Brasil. Por que historicamente, há negros em profusão no futebol brasileiro e não tem no futebol aqui dos vizinhos? Porque eles mataram todos. É uma tese nova, hein? Ele se esperou, acho que ele sabia da pergunta. Se deixassem, tá? Se o Rio Grande do Sul fosse um país separado e tudo mais, também matariam aqui. Aliás, começaram na Revolução Farroupilha, né? Como é que é o nome daquele caso? Os sequinegros, lanceiros negros, fizeram uma mortandade, quer dizer, a coisa provavelmente ia continuar. Foi um acordo do chefe Farroupilha aqui com o Duque de Caxias, o Davi Canabarro. Não, nós não somos um Estado racista, agora é nome de cidade. Imagina. Mas o problema lá é outro, eu já expliquei para ele, que a cultura econômica da Argentina e do Uruguai não era a mesma do Brasil. Eles não tinham grandes plantações que precisassem de trabalho escravo. Sim. Mas tinha uns pretinhos escurinhos. O Obdúlio Varela era mulato, o Obdúlio Varela, o River hoje tem um uruguaio chamado De La Cruz, que joga um bolão negro. Mas esse é uruguaio, né? Uruguaio, é irmão desse que joga no Santos. Você está falando Uruguai e Argentina. Mas a Argentina é menos preto, né? Sim, uruguaio do... Eu não me lembro de nenhum preto na seleção argentina. Isso é bem raro. Eu insisto nessa... Então pode ter me dado um negro, né? Viu, mestre? Eu insisto nessa questão. Deu um preto. Eu fui criticado outro dia por causa dessa brincadeira. Mas não é brincadeira. Escurece tudo. Não é que dá um branco, dá um preto. Bom, mas eu andei agora tonteando aí, me dava um teto preto mesmo, não tinha nada de branco, um teto preto. Mas para... Um teto. Um teto preto. Tu não enxerga? O que é teto? Eu não sei, isso aí eu aprendi no IAPI, não foi com o David Coriga. Não foi. Foi com tu é fã do David Coriga, foi com o Marinheiro. Como Marinheiro? É o zagueiro lá que jogava no Patota, o Marinheiro, que me falou dessa do teto preto. Ele cabeceou a cabeça do centroavante uma vez e disse assim, puta, me deu um teto preto. Aí eu fiquei com essa informação. Teto preto. Nós estamos renovando aqui a nossa língua, por exemplo, não te dá um branco. Por que o branco? Branco, tu enxerga tudo, dá um preto, né? Tá bom. Teto preto. Qual é a outra que nós escolhemos? Mais outra. Nós tínhamos uma outra tem várias. Daqui a pouco elas rolam aí. Deu um preto. Deu um preto. Não, isso é para... eu já recebi 2 ou 3 admoestações. Da direção? Da direção. Por que fazer um programa de futebol das antigas? Agora, talvez, se eles escutarem a edição de hoje, eles vão perceber... Quem fala isso? Uns idiotas aí. Não, deve ter votado no Bolsonaro, inclusive. Possivelmente, e no Leite também. Que o Barba, Cabelo e Bigode, ele vai além. Via futebol, a gente resgata essa questão, por exemplo, dos pretos no futebol. Isso tem outro caráter. O fato dos homens no passado e a barbearia, né? Hoje eles vão, como é que é no Harris? Barbershop. Não, melhor é o coiffeur. Escolher a linha francesa. Não é preconceito, mas francês é uma língua de viado, né, cara? Tu acha? Mas coiffeur. Inglês já é grosso, já é duro, é butt, não sei o quê, dá um tiro e tal. Né? O francês não tem como, né? Não, os caras em Pelotas tinham que usar mesmo aqueles babadinhos assim, quando eu ia estudar na Europa. Tu acha que Pelotas é a Paris do Rio Grande? Não sei, diz a história que né? Que os caras ganhavam o dinheiro no chão. De novo, estudo socioeconômico. Os caras de Bagé matavam as vacas e eles os caras faziam charque aí em Pelotas e tinham dinheiro por causa disso. Aí mandavam os filhos estudar na Europa. E traziam os conjuntos musicais da Argentina, as grandes orquestras, passavam em Pelotas primeiro para devolver Porto Alegre. E aí os caras iam e voltavam da França com aqueles babadinhos de Luís XV, de coisa assim. Tu sabe que quando eu era adolescente, o Roberto Carlos usava essas camisas sociais, essas de smoking. E tu ouviu o Roberto Carlos? Não, peraí, deixa eu te contar uma. Sabe que nessa rádio aqui é proibido tocar Roberto Carlos, não, né? Não toca Roberto Carlos aqui. Não, Roberto Carlos. Só MPB menos Roberto Carlos. É que o Rei vai morrer o ano que vem, aí eu vou passar 6 meses, a gente vai passar fazendo especial do Rei. Ele quem mais?
Quem vai morrer ano que vem, além do rei? Não, parece que o teu caso sofreu uma solicitação de prorrogação. Prorrogação de prazo? Um troço assim, mas está em segredo de justiça para liberar. Estão avaliando se vale a pena te liberar mais uns anos ou não. Viu? Mas aí o Roberto Carlos usava... Eu estou viciado em celular. Né? Não, tô... O rei usava ele está controlando a empresa dele. Né? Usava vendendo um livro para Canela nesse momento. Vou ter que chegar lá e mandar um livro para Canela. É mesmo? O cara mandou... Tu sabe o que é? Mandou o CEP. Tu sabe qual é o livro que ele está vendendo? O Melhor de Paulo Coelho, está vendendo para Canela. Olha, eu estou vendendo Rudin, de Ivan Turgenev. O russo que ninguém lê mais, né, tia? Russo elegante, europeísta. Bom, mas a Rússia era a Europa, né? Da segunda ordem, né? Não, mas acontece que tinha Como a literatura... não é ou não é? Espera aí, deixa eu falar. Quem fala não aqui sou eu. Existia duas linhas de escritores. Os eslavófilos, que se chamava como Dostoiévski, e os europeístas, aqueles que em casa só falavam francês, e o mas Tolstói, como o que Turgenev. era? Ele era eslavófilo. O Tolstói era. Era, claro, ele tinha até aquela fazenda dele lá onde ele colhia isso aí. E tinha aqueles caras que queriam ser franceses, como Turgenev, tanto que o Turgenev acabou morrendo na Suíça ou na França. E o Nabokov morreu nos Estados Unidos. Esse é o posterior, né? Então agora vamos começar com rudimentos de russo. Nabokov. Pior, Nabokov. Por quê? Porque o russo, quando o não é tônico, ele vira A. Então é Dostoiévski e é Tolstói. E o Gorbachev. Cheguei a uma conclusão ouvindo vocês dois falar. O Vevé era russo, cara. O Vevé era russo. É só fechar aí. Nabokov. 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 A tua mulher não é russa, ela é bielorrussa. Bielorrussa, isso. Eles falam, bielorrusso fala o que é russo? Russo. Existe a língua bielorrussa, mas é muito pouco falada, e o teu ídolo Stalin deu um jeito de praticamente acabar com a língua, e os documentos eram só em russo. Vocês teve que unificar aquilo lá, vocês né? dois me perdoem, mas eu sou obrigado, é um troço compulsivo, senão vou ter um ataque aqui, um infarto. Eu sou obrigado a dizer uma asneira. Diga. Qual é a nacionalidade da tua mulher? Bielorrussa. E quando tu faz alguma cagada e ela fica furiosa contigo, ela nunca te perguntou se tu está com a biela frouxa? Horrorosa. Mas se eu não falasse isso, eu ia passar a tarde toda me sentindo mal. Não falei aquele troço, não falei. Não dá pra perder piada. Perder piada. Mas é uma piada idiota, mas rebuscada, né? Rebuscadíssima. O cara precisa falar bielorrusso. Quando é que tu vai para lá conhecer a terra dela? Não fui. Também a família toda... Tu já foi? Não. A família dela... Não. Ele não é benquista. Ela foi algumas vezes, depois que saiu, desde 99, mas a família não está mais lá. Qual é a capital da Bielorrússia? Minsk. Minsk. E ela nasceu em Mogilhov, que é a cidade onde Napoleão foi. Ele invadiu Mogilhov e voltou. Ali foi a última. Chamaram ele de volta para Paris. Se tu entrar embaixo do Arco do Triunfo, a última cidade conquistada lá por Napoleão é a cidade onde a Helena nasceu, Mogilhov. Mas a Helena não é dessa época, né? Ela é posterior. Não, ela é posterior, é bem posterior. Eu estive na Rússia, estive em Moscou e... Ninguém sabe disso. Ninguém que lê o teu Facebook sabe. Moscou e Leningrado. E tivesse lá há pouco, né? É uma coincidência se tu estivesse na Rússia bem no ano que o Inter, apesar dos críticos do Braulio, foi tetracampeão gaúcho e ganhou do Grêmio, entendeu? Bem no mesmo ano, olha a coincidência. Então isso tem a ver, o universo conspirando, sincronicidade, entendeu? Tu foi à Rússia, o Braulio era o... Por isso que tu não lembra bem da carreira do Braulio. Vermelho. Tu estava ausente. Amanhã tem jogo, amanhã tem jogo do Inter, né? Quarta-feira. Amanhã, né? O que vocês acham? O que tu acha? Acho que já ganhamos tudo. É mesmo? Barba, cabelo e bigode. Amanhã. E aí vão ter que aturar como é que é o Aldo Jung reclamando. Odair por mais 3 anos. O insuperável Roberto Melo já disse que, independente das conquistas que ele possa ter esse ano, ele já está firmado. Nunca mais vamos livrar dele. Não, vou te dizer o seguinte, eu acho que enquanto Marcelo Medeiros e Roberto Melo estiverem lá, o Odair permanecerá e nós permaneceremos pedindo a saída do Odair, o treinador, e nós vamos ter que aguentar, nós vamos ter que engolir, que nem disse se ele ganhar a Copa do Brasil, ele tem um subsídio.
Não, até o fim do ano eu perdoo ele, mas... O Roberto Melo por tudo que eu já ouvi dele, para mim ele é ruim como diretor de futebol. Mas ele falou uma coisa que teve uma certa consistência. Um repórter esses dias perguntando para ele, dizendo, né, que se consolidou a equipe técnica depois que veio o Rodrigo Caetano. E ele concordou. E aí o cara disse que não tem o Rodrigo Caetano jogava no Brasil de Farroupilha, lembra? Diz que não tem um cara tão competente que nem o Rodrigo Caetano. Aí o repórter perguntou o que o Roberto Melo faria num evento. Pergunta de repórter, essas não tem que perguntar. Mas ele deu uma boa resposta. O que ele disse? Se o Rodrigo Caetano fosse para outro clube, quem que ele traria para substituir? O Renato. O Vevé. O Vevé. Então, um rasgo. O Gabiru, o Vevé. Fazia um truque vertigão, Vevé e Gabiru. Um rasgo de genialidade do Roberto Melo. Então, ele não é tão ruim quanto a gente supunha. Vocês querem saber uma verdade? O Odair permanece em 2020. Com Vevé ou sem Vevé? Com Vevé ou sem Vevé. E tem mais, pior ainda. O maior candidato a ser próximo presidente do Inter é Roberto Melo. Eu sou absolutamente contrário a isso, mas é a verdade. Eu estou aqui para dizer, eu sou pago para dizer a verdade nesse programa e vou permanecer dizendo a verdade. E muito bem pago. Muito bem pago. Ei, mestre, tu viu o que é contagiante? E tu foi contra aquela campanha da Globo há 30 anos, Ria, não sei o quê. Eu não me lembro de uma campanha que eles fizeram que era para rir. Contra a Globo, né? Mas a Globo é fantástica. Fantástico o programa da Globo. Tu não viu que o teu presidente posou com Edir Macedo e Silvio Santos. Posou e não pousou. Posou sem U na primeira. Posou. Né? E aí, para lançar o projeto. Silvio Santos tá ruim, não. Né? Aí, para lançar o projeto das escolas cívico-militares, onde ele veiculou? Na maior audiência da Globo, no espaço ali comercial da Dona do Pedaço, ontem à noite. O que é Dona do Pedaço? Dona do Pedaço é uma novela da Globo que eu assisto todos os capítulos possíveis. Que pedaço é esse que ela é dona? Ela vende bolo lá, ela tem uma história... Uma confeitaria? Contrário do Milton, que tem uma livraria. Não, olha só, esse é um assunto sério, político. Aí ele foi veicular na Globo. Contrário? Como contrário? Contrário de livraria, confeitaria, ok? Confeitaria. Tá bom. O que é mercearia? O que a mercearia vende? Carnes? Mercedes. Onde eu estava num lugar aí... Tu não comprou uma Mercedes? Não, eu estava num lugar que estava escrito... Cara, tu não sabe o que é Mercedes? Não, estava escrito ali eu conheço a Avenida Mercedes lá em Curitiba só. Estava escrito mercearia. O que o cara vende numa mercearia? Carnes? Cara. Pois é, mercearia... Não, mas eu não completei, eu falei essa coisa do... Mercearia. Não, eu preciso falar. Ele veio aqui, abriu o programa aqui, já estava aberto o programa, falando que está com dificuldade para continuar fazendo. Hoje isso. O paralelepípedo, que ele fez 2 só, né? 3. Aí ele disse que no Barba... Toda a audiência que está... No Barba, Cabelo e Bigode, ele quer ficar. Por quê? Porque é da nossa companhia. Porque, além da nossa companhia... Ele aprende coisas. Além de ele aprender, ele não tem compromisso com nada, ele parece um homem sério e não é. Não é? E aí, no paralelepípedo, é isso. É mesmo, né? Sabe o que ele tem? Tu tem que fazer o paralelepípedo, sabe como? As gargalhadas, entendeu? Aí tu vai te descontrair. Sabe por que tu acha que ele é um homem sério? Porque ele é physique de rôle. Ele tem physique de rôle. E a primeira vez que a gente foi... Eu não apaixonado por essa frase. Sou, mas eu não aprendi a pronunciar, é por isso. Mercearia, venda mini mercado, pequena loja tradicional que vende produtos de grande consumo, sobretudo alimentos. Mas cadê a origem da palavra? Eu quero a origem da palavra. Vem de francês, merci. Vamos o cara lá. diz assim, merci beaucoup. Peraí, etimologia. O cara chega, compra e diz merci. Vai na morfologia. Morfologia e resultados. Etimologia, rapaz. Vai ser marketing ou propaganda. Morfologia e resultados. Merci é do francês, merci, monsieur. É merci. Merci, viu? É de francês. Tá, não, agora tem que esperar. Nessa mercearia. Muito lento. Em mercearias deve-se poder comprar, então, milefeias, produtos alimentícios, o nome é francês, então deve ter milefeias, né? Me saí bem aqui falando. Não. Horrível. Atenção, etimologia, vem, sabe do quê? De mercê. Igual a mercadoria.
Exatamente. Eu não consigo entender. Como nós somos intuitivos, nós sabemos tudo, né? Eu não consigo entender como é que uma pessoa. É bem por isso que tu acaba se falando, ele quer ficar aqui para aprender. Agora nós estamos aí para ensinar os outros. Ensinar o padre a rezar a missa. Não, Mercearia. Daqui a pouco ele vai nos perguntar como é que ele faz para vender mais livros. Essa é nova, né? Bem nova. Padre reza a missa? Pensou agora nisso. Barba, cabelo e bigode. Aqui você aprende como o padre reza a missa. Derivado de em latim. Mercadoria, isso aí. Tempo que o padre rezava a missa em latim, não pegar essa época, né? Tu não vai na igreja também, vai me dizer isso aí. Na igreja. Você é católico? Porque, pô, Eu meu... sou ateu. Como ateu? Mas o cara que é ateu, primeiro ele é alguma coisa de ser ateu. É do italiano merceria, tá? Não, é da fronteira. É da fronteira ali com a França e Itália. Eu sou ateu. Desde pequenininho? Não, a minha mãe Tu foi batizado, cara? Como é que fui tu é batizado ateu? Fosse crismado? Fui batizado na igreja metodista, que minha mãe era metodista. E depois, mas eu nunca fui à igreja. Nunca fui à igreja. Como é que pode fazer um ateu no programa aqui? Eu sou batizado, crismado. Não, eu não sou batizado. Direito. Eu gostaria de ser um apóstata. O quê? Apóstata. Coisa bonita, apóstata. Apóstata. Sim, eu sei o que é. Não é boitatá, é apóstata. Não é boitatá, é apóstata. Paralelepípedo, apóstata. Apóstata. É o cara que não aposta nos negócios. Acho que é o cara que não nega... joga. Já sei qual é a dificuldade. Não joga. Ele está com problema na apóstata. Tem problema na apóstata. Que bobagem. Ele está com problema na apóstata? Na apóstata. Parece que tudo que é homem tem problema na apóstata. Esse programa é cômico, né? Não, bro, é sobre futebol. Sentido de afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Eu sou um apóstata. Viu? Ele está com problema na apóstata mesmo. Eu sou um apóstata. Está com problema sério na apóstata. Tem que mandar ele num apostoteiro. Claro, um apostoteiro. Um amigo meu esses dias me disse, sabe por que nós temos uma identidade? Eu digo, o que é, cara? Ele disse, porque nós dois somos xoxoteiros. Foi horrível, né? Passa. Agora é o seguinte. O cara que falou dizendo que se identificava comigo. Não, peraí, agora vamos falar sério. Apóstata é só uma coisinha. Então, olha aqui, nós falamos sério até agora. Marino, tu que é... Marino não, mestre. Desculpe, mestre. O seguinte, mestre, olha aqui. Uma pergunta. Existe uma palavra, tá, derivada do francês em português, que não é apóstata, que é uma coisa que algumas pessoas fazem. Chuchotagem. O que é chuchotagem? Chuchotagem? Pois é isso, o cara falou que eu era chuchoteiro. Já que tu decorou esse negócio aí, trouxe para cá, para tripudiar em cima da gente. Olha aqui, chuchotagem vem do francês chuchote. O que significa? Sussurrar. É o seguinte, é quando numa... Não se faz barulho na hora. Não tem que fazer barulho mesmo. Tem que ser. Quando tu faz uma tradução simultânea ao pé do ouvido da pessoa. Tu está falando e eu estou ao pé do ouvido do... Mas o ouvido tem pé. Do pintaúde. Tá? Aí o que eu estou fazendo com o pintaúde? Chuchotagem. Mas tem em português isso? Existe. Chuchotagem, pode procurar. Com CH? Sim. Chucho. Sim, não é xoxotagem, é chuchotagem. Quando alguém tiver... Quando alguém tiver... Aí é xoxotagem. Quando alguém estiver falando alto comigo agora, eu vou pedir, por favor, faça uma chuchotagem, tá? Exatamente. Por favor, uma chuchotagem. Quando ele é chuchotagem. É isso. Uma vez eu entrei num escritório de tradução aqui de Porto Alegre, num escritório, tinha 4 pessoas lá, tradutores e tudo mais, e eu entrei gritando assim, tem alguém fazendo chuchotagem por aí? Aí todo mundo caiu na risada, porque essa palavra, sonoridade da palavra... Não, essa palavra é uma chuchotagem, né? É uma chuchotagem, exatamente. Barba, cabelo e bigode na... Rádio Web, não, estou falando tudo errado, é Barba, Cabelo e Bigode na EO, a primeira rádio web do Brasil. Aqui o Milton bola os negócios em casa e vem querer criar armadilha para nós aqui, né? Você que não sabe quem é o Bebê. Eu quero um pequeno comentário do mestre sobre uma das posturas da EO, a primeira rádio web do Brasil, que é o seguinte, aqui mulher é mais do que um caderno de fim de semana. Essa não é profunda, essa? Essa é profunda. Mulher aqui é variedades. Como é que é? Nós temos sinceridades. Esse programa também, né? Tu deve ter reparado aqui, a gente se arma assim, só de uma coisa, porque o conhecimento já vem junto implicitamente aqui, a gente só fala sinceridades.
Sinceridades, no Sinceridades. plural. Né? Sinceridades. Se tu quiser permanecer como convidado aqui nesse programa... trazer sinceridades. Sinceridades. Tá. Porque aqui eu trouxe até... Então vamos usar de sinceridades e vamos sinceridades. dizer... Eu acho que o Inter... Empata. Eu ia falar do não, vou falar sinceridades. Fala eu acho que o Inter... Passa do Atlético. Empata amanhã. E ganha aqui. Vence no Beira-Rio. Um time que tem Atlético com TH, não podemos perder para esses caras, né? Não, é o seguinte, vamos falar sério. Esse time aí, tá falando uma sinceridade aqui, né? É o time que o Atlético, como instituição, apoiou o Bolsonaro. Apoiou o Bolsonaro, os caras entraram com camiseta. Então não merece patrocínio da Avan, do velho da Avan lá. No ombro. Merece perder duas vezes. Merece perder duas lá vezes. E aqui. E no jogo com o Grêmio, como é que tu te dividisse? Me deu vontade de largar um míssil no... Foi com o velho da van. Não, me deu vontade de largar um míssil na Casa Mata e matar todos. Tu viu a frase do Marinho aqui, que jogava no Grêmio, agora está no Santos, né? Não sei, no Santos. E quando ele fez um golo, né? Não sei. Ele disse que lançou um pequeno míssil aleatório. Mas tem fundamento, porque ele não sabia onde é que ele ia botar a bola. Foi aleatório. Ele é um sábio. Ele está no Santos, né? Está no Santos. Míssil tá aleatório. Cabelo pintado até, né? Isso é ele, né? Ele tá com cabelo pintado. De branco, né? Eu gostaria de largar um míssil, porque eu era contra o Grêmio e contra o Atlético. Nenhum dos dois podia passar. Mas por que não lançou aleatório? Podia pegar em qualquer um dos dois. Pois é. Tu acha, então, podemos ficar tranquilo amanhã, empatezinho? Não podemos ficar tranquilos. Não devemos ficar tranquilos. Não devemos, mas vamos passar. Ficamos alertas. Exatamente, permanecemos alertas. Tinha uma frase, aquela do Preço da Liberdade. Quem é que fez essa frase? Eterna Vigilância. Eterna Vigilância. Isso é da UDN, do Carlos Lacerda. Não, foi Saint-Exupéry, cara. Que o Saint-Exupéry que fez essa frase. Saint-Exupéry, ele aqui em Catiba. Isso. Cara, eu já te disse. Fez a frase do Lacerda. O Lacerda. O Saint-Exupéry, eu já falei para o UDN, era o slogan da UDN. Eterna Vigilância. Sim, o Saint-Exupéry descia lá em Campeche, lá em Santa Catarina, sabe, né? Com o aviãozinho dele, lá, sabia isso? Morreu Vê se eu não tenho que ter respeito pelo mestre mesmo. Enquanto ele leu 88.879 livros, eu li... Duas vezes. Eu li 6 vezes O Pequeno Príncipe, 6 vezes O Apanhador do Campo Centeio e 1 vez um Paulo Coelho. Não posso competir com o mestre, não tem como, né? Não tem. É humilhante, inclusive. E o catecismo lá do padre... aqueles vários, eu tinha pilhas daqueles. Do padre não, do Carlos Zéfiro. Tu não vende na livraria o Zéfiro? Não sabe quem é o Zéfiro? Não sei quem é o Zéfiro. Não, Marino, agora não, Marino. Encerra o programa. Pede desculpa em nome dele. Peraí. Vamos pedir desculpa em nome dele. Sei quem é o Zéfiro, mas eu não... Deu um preto. Não. Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Desculpa que eu estou gritando aqui, audiência, mas, pelo amor de Deus, vários pontos de exclamações. A audiência que tu fala sempre é aquela senhora que assiste o programa. Dona Audiência, dona Audiência. Mas, mas sinceramente, tem que ter no catálogo, né? Sinceridades, desculpa. Sinceridades, como é que... Se não tiver no catálogo, não vou conseguir. Mas tem uma biografia dele agora, que saiu um livro que não é catecismo, né? Do Zéfiro, talvez tenha, mas o próprio, assim, acho que nunca... Como é que é o Physique de Rolê? Como é que é? Physique de Rolê. Não, a pronúncia correta, como é que é? Le Physique de Rolê. Ele, além disso... Ele não tem Le Physique de Rolê. Não. No programa, no Paralelepípedo, ele me abriu os 3 programas que ele fez, sabe como, mestre? Veja bem. Veja bem. Veja bem, estamos aqui na EO. Aí não dá, né? Essa não. Não. Veja bem. O cara, aí fica com cara de homem sério, né? Veja bem. Tem cara de homem sério, né? E ainda veja bem. Acho que a audiência está vendo, a dona audiência está vendo. Veja bem. Veja bem. Aí foi bacana, foi difícil. O programa não termina nunca. Será que o. Não, vamos falar assim. Julio, quantos minutos falta, Julio? Já passou. Já passou. Eu te perguntei se faltava 10 minutos. Sim, ele disse que passou 10 minutos. Tu faz sinal aqui, cara, aqui não temos ele relógio. Fez sinal que já passou. Não, ele não fez sinal, não. Tem que dar um tapa na orelha dele. Isso, na Venezuela, os caras têm um tipo de relógio. Um tipo de relógio que não um tipo de relógio que é um tapa na orelha. Tapão na orelha. Então tá, né? Barba, cabelo e bigode, com a participação especialésima de Milton Bamboletras Ribeiro, tá? Comandando. Esse programa cômico, né? Não, nós vamos passar ele no horário do Barba, Cabelo e Bigode e em um outro horário qualquer, né? Fim da noite.
várias vezes. Um registro fenomenal da nossa atuação aqui, na qual ficou, como queríamos demonstrar, a total ignorância. CQD, quando estudou matemática, não terminava? Total desconhecimento. Teorema, assim, CQD. Sabia isso? Sim, claro, CQD, como queríamos demonstrar, claro. CQD. Tá bom? Os fatos... Sinceridades, é assim, ó. Não, eu né? não sou contra a teoria, mesmo porque só poderia combatê-la com uma teoria própria. E o meu único dogma é jamais ter dogmas, mas acho que assim é muito fácil ter razão. Sabe que eu cheguei à conclusão, os 3 caras que me fizeram a cabeça, em termos de eu melhorar como ser humano, Era ruim? Eu era muito ruim. O Davi Coimbra? Não. Davi Coimbra. Caetano Veloso. Tá. Luiz Fernando Veríssimo e Marino Boiano. E Nelson Rodrigues. Não, e Marino Boiano. O mestre não, acima. mestre não. Mestre. Eu estou falando dos normais. Mortais comuns. Né? Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. Luiz Fernando Veríssimo. A Gorda Patusca, o Palhares do Canalha. Esse é o melhor de todos. Palhares do Canalha. Tu gosta do Palhares do Canalha, sabe que eu acho que, falando sério agora, eu acho que Mas tu viu as peças de teatro do Nelson? Sim, o Nelson Rodrigues O que tu viu do Nelson? Eu só vi uma peça. Beijo no asfalto? Não, Bonitinha, mas ordinária. Bonitinha, mas ordinária. E vi na televisão. Na televisão. Viu? É o único cara, sério, deve ser o único cara que eu devo ter lido do mesmo autor, mais de 5 livros. Que não leu o Bukowski também? Não, Bukowski, mas eu acho que eu não li 5 do Bukowski. Acho que não tem 5 também. Mas do Nelson... Tem? Tem? Não, eu não li mais que 5 do Bukowski, mas do Nelson Rodrigues eu tenho certeza, até porque eu tenho os livros ainda. O cara era muito bom, né, Marino? É mesmo. Engraçado que ele escrevia de um outro... Fluminense, né? Ele escrevia cego, eu não sabia, nem vi os jogos direito, né? Ele era cego? Ele diz que ele não chegava direito o jogo, né? Não, como é que é o... Como é que ele comentava o futebol escurinho, né? Que tinha o Fluminense é escurinho, né? Mas ele falava tri bem sobre futebol também. Falava. Escrevia muito bem sobre futebol. Falava. Ele escrevia muito bem, mas tinha pouco futebol. Tinha pouco futebol ali, mas ele escrevia muito bem. Ele não enxergava o jogo, né? Ele perguntava pro cara do lado, o que foi agora, né? Ele era míope demais. É que, na verdade, aqui, eu estou me divertindo com esse negócio do Veríssimo, mas o Veríssimo, o que ele tem de legal é assim, ele está falando só do Braulio, parece que é só do Braulio. Não, ele viaja mais aqui, porque ele está falando de teoria, de não sei o quê, bababá, dá uma aula. Não sou assim, esse cara aqui. Tinha pessoa, às vezes eu fico pirando assim, tinha pessoa o dia que o Luiz Fernando Veríssimo morrer, cara. Não vai morrer. Não deve morrer, né? Não pode. Não pode. Quem vai morrer... Sinceramente, não pode. Sinceridades, não pode. Sinceridades, não pode. O Jair parece que está meio mal, né? Aqui, Jair, quando o Veríssimo acontecer alguma coisa para ele, eu vou tentar ser o primeiro a botar um cartaz no Facebook. Luiz Fernando Veríssimo vive. Tá bem. Né? Tá bem. Porque, não devia falar isso aí, né? Meio não, ele não vai morrer, né? Não. Sinceridades, não, esse não vai morrer, não. Sinceridades, não, tá fora. Então tá, né? Esse aqui, inclusive... Dá para terminar esse programa, para ir embora almoçar? Sim. Então tá, terminou barba, cabelo e bigode. Tchau. Interminável o programa. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.